Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Seja bem-vindo, Tarek. Obrigado. Por favor, se apresente um pouco. Meu nome é Tarek Handar, eu tenho 23 anos, sou nascido e criado no Brasil. Família de origem libanesa, mas já passaram-se algumas gerações. E minha mãe e meu pai já nasceram no Brasil. E no Brasil me criei, no Brasil eu nasci. Você nasceu muçulmano, né? De nome eu nasci muçulmano, mas tecnicamente não nasci muçulmano. Nasci e não nasci ao mesmo tempo. Por que perguntei? Porque queria saber que idade você tinha, que você queria e começou a vontade de aprender mais sobre o Islã Shia. Com mais ou menos uns 13, 14 anos, próximo da minha família só tinha um primo meu que frequentava a mesquita, que eu tinha contato, que é filho do meu tio-avô, que me ajudou a me criar também. Quando eu nasci, ele tinha uns 14 anos. E ele é a única pessoa que eu sabia que, do meu círculo, frequentava a mesquita. E algumas vezes eu pedi pra ele, ele me leva, porque eu não sabia como. Falei, como que eu vou chegar sozinho lá? Como eu não conheço ninguém, eu não sei nada. Só que ele, por conta da faculdade e do trabalho, muito corrido, acabou que nunca me levou. Mas a minha história com a religião, ela é um pouco curiosa, porque o motivo que eu me aproximei da religião não foi um motivo comum, assim. Porque meu avô faleceu, eu tinha 7 anos, e meu avô está enterrado no cemitério islâmico da minha cidade. E o meu maior medo era não ser enterrado junto com ele. Eu falava, não, eu quero ser enterrado lá, no mesmo cemitério que ele. Mas eles falavam, não, você não pode, você não é muçulmano. Lá a gente só enterra muçulmano. Eu falei, não, mas eu quero ser enterrado junto com meu avô. Então no começo era isso, eu falava, não, eu quero ir, quero conhecer, porque eu quero ser enterrado junto com ele no mesmo cemitério que ele. E quando eu cheguei, eu não sabia como. Falei, eu vou, mas eu preciso ver como. Aí eu fui numa aula do Sheikh Wahid, que ele tinha uma aula de recitação do Alcorão. E eu já tinha aprendido o alfabeto, já tinha aprendido essas coisas, e falei, tá, eu vou na aula dele. E eu fui na aula dele, só que a minha família em Curitiba é conhecida, um sobrenome conhecido. Você é parente dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa? E me tratou muito bem, a aula também, as outras pessoas da comunidade, tipo, ele falou, olha, ele é Tarek Handar, fulano, filho de não sei quem, neto de não sei quem. E me trataram super bem, me chamaram, tipo, e me acolheram. E desde ali eu comecei a estudar e aprender mais. E é assim que foi minha, digamos assim, trajetória. Faz quantos anos dessa história? Hoje eu tenho 23, eu acho que foi com 19 para 20, uns 4 anos. Por volta de 4 anos. Seja bem-vindo, Tarek. Obrigado. E o que está sentindo aí que te lembra de alguma coisa? Sim, Imam Hussein, Karbala. Toda a história do Imam Hussein desde o começo, de outras histórias que a gente já escutou, até vir a acontecer a tragédia de Karbala. Me lembra desse local, me lembra das noites de Majlis. Se você gostar de alguém, o que você faz por essa pessoa? Se eu gostar dessa pessoa, o que eu faço por ela? Eu sou uma pessoa que, quando eu gosto da pessoa, eu faço tudo que ela precisa. Tudo que eu posso fazer por essa pessoa, eu faço. Tudo que está ao meu alcance de fazer, tudo que ajuda que essa pessoa precisa, ou tudo que esteja no meu alcance, eu procuro fazer. O que gostar de alguém faz com você? O que gostar de alguém faz comigo? Faz querer estar perto dessa pessoa, querer estar sempre em contato com essa pessoa,
ser íntimo dessa pessoa. Você sabe a posição dos imãs, né? Nas narrações, no Alcorão Sagrado, uma grande posição que os imãs têm, que tem apelidos, características, Ainullah, Uzunullah, né? E quem observadores das ações, ao mesmo tempo um pai carinhoso e um irmão atencioso, né? E nesse momento eu quero perguntar de você, fale um pouquinho sobre o Imam Hussein, conhece bem ele? Conhecer bem, acho que a gente estuda e não chega ao ponto que fala, não, eu conheço bem quem é ele. A gente, parece que todo ano você conhece o Imam Hussein e você escuta a história da tragédia, chega no ano seguinte, é como se você fosse uma criança que está escutando essa história pela primeira vez. Porque todo ano eu sinto que a gente fica... tem várias sensações com a história do Imam Hussein, alayhi salam. Você tem aquela sensação de, tipo, como eles conseguiram fazer isso. Como eles fizeram isso com o neto do profeta, sallallahu alaihi. Você tem a sensação de que coragem dele, que coragem de ter seguido por um caminho que você sabe que vai acabar desse jeito. Porque quando sabe que vai se machucar ali, a gente não vai mais até ali. A gente para, a gente volta, a gente escolhe outro caminho. Não. Quando você escuta toda a história, hoje em dia quem faria o que Imam Hussein fez? E você teve uma conexão emocional com ele? Sim. Com algumas partes da história, parece que te pegam mais, sabe? Então, ele saindo já da peregrinação para ir em direção a Karbala, a Kufa, o que o povo de Kufa fez, e com alguns pontos, por exemplo, com o filho do Imam Hassan, Qasim. Esse ponto, para mim, quando eu escuto, o pai dele já sabia, o Imam Hassan já sabia, tipo, seu tio não vai deixar. Então, toma aqui, você vai e fala para ele. E coisas tipo Abul Fadl Abbas, esses pontos te dão muitas lições ao mesmo tempo. Você lembra a primeira conexão emocional com o Imam Hussein, que te pegou assim? Primeira conexão com o Imam Hussein. Era no Majlis? Era uma história que você ouviu ou era uma história que você leu? Deixa eu tentar lembrar. A primeira, acho que eu não lembro. Primeira. Mas tem uma história, tipo, parecido com... Saída do Caia. Quando ela pede pelo pai dela e fica pedindo e entregam a cabeça dele. Você sabe como conversar com o Imam Hussein? Tipo, você faz isso, desabafa com ele, expressa seus sentimentos com ele? Às vezes. Às vezes a gente... Você se apega em um momento, tipo, tentar conversar, fazer essa conversa e... Acho que
a, a história de Karbala e o Imam Hussein tem bastante pontos tão graves e emocionantes que às vezes a gente não sabe qual é pior, né? Quem sofreu mais. Mas se você conseguisse falar com o Imam Hussein, com certeza você falava, se conectava, chorava até. O que a gente faz sempre quando se sentindo sozinho ou sentindo que não dá mais, né? Mas quero que você me fale se você gostaria que o Imam Hussein também conversasse com você. Sim, muito. E o que você gostaria que ele te dissesse? Qualquer coisa. Qualquer coisa que o Imam Hussein me falasse ia ser... Sabe, a gente pensa, por exemplo, falar. A gente sabe que a gente consegue conversar, eles nos escutam, mas a gente não tem essa resposta como a gente tem física, né? Tipo, ele não vai soltar uma voz e falar pra você, você vai escutar. Mas encontrar o Imam Hussein, poder conversar com ele, ia ser tipo assim como a gente senta um com o outro. Você sente a presença dele quando Sim. você faz tawassul com ele? Sim. Tarek, isso é bandeira do santuário do Abu Fadl Abbas alayhi salam, que por um tempo estava pendurado lá. Você sabe, é uma coisa muito valiosa, tem valor espiritual, bastante orações que peregrinos fizeram, e é uma coisa que nem todos conseguem ver pelo perto, passar a mão, o tabarro que você fez, né? Na sua opinião, que características tinham aqueles que levaram o Imam Hussein ao campo de batalha de Karbala? Os inimigos dele? Os inimigos. Tudo de ruim eles tinham. Tudo... falta de misericórdia, porque se eles tinham um problema com o Imam Hussein, levassem para o Imam Hussein até o campo de batalha e batalhassem com ele, era uma coisa. Mas tudo aquilo que eles fizeram, não só para o Imam Hussein, foi uma coisa que a gente não pode aceitar de nenhuma forma. Inclusive para uma pessoa que podemos dizer a melhor pessoa do mundo, quem que não só nunca machucou nenhum animal, mas sempre respeitou todas as criaturas, cujos maiores inimigos eram aqueles que oprimiam os inocentes e indefesos, né? Porque alguém assim tinha que ser morto? É muito triste. Como você falou, deveriam ter muito crueldade no coração, né? Deveriam ser muito egoístas. Porque o que eles fizeram não foi uma batalha. Não foi... Você batalhar com uma pessoa é uma coisa. Você fazer tudo que você fez com criança, com recém-nascido, com, sabe, mulheres, crianças, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali, que não estavam batalhando também, estavam junto, não estavam na guerra. E mesmo assim, tudo que eles fizeram foi coisas que
nós sabemos que dentro da história dos Ahlul Bayt, mesmo em momentos de guerra, eles nunca fizeram. Mesmo com o inimigo. Imagina, eles não deixaram ele sede, não deixaram alcançar água, mas aquele que chegou ao exército do inimigo, ele deu água para animal deles. A gente tem esse Imam Hussein. E você já ouviu falar que chorar pelas tragédias do Imam Hussein alayhi salam tira todos os seus pecados, te deixa limpo e leve como no dia em que você nasceu? Yeah. E com esse sentimento, depois de lágrimas, o que você sente? Chorar pelo Imam Hussein é uma coisa, tipo, realmente você se sente assim, você se sente outra pessoa. Você parece que em momentos assim da nossa vida o nosso coração endurece. Quando a gente escuta as histórias do Imam Hussein e chora pelo Imam Hussein, parece que o nosso coração volta a amolecer, deixa de ficar tão duro. E quero ver se você lembra a primeira vez que você sentiu o carinho do Imam Hussein alayhi salam. Na sua vida, como você falou, eu fiquei com a vontade de conhecer o Islã, o Shia tal, participou na mesquita. Uhum. Mas tinha um ponto que tinha conexão com o Imam Hussein? Eu tinha escutado muito sobre a Ashura, né? E porque é um ponto que, infelizmente, as mesquitas no Brasil, elas lotam em 2 momentos. No Ramadã e no Muharram. Então, eu escutava isso, que na Ashura as pessoas choram. Na Ashura eles vão lá, escutam e choram. Eu falo, tá, por quê? Aí eu comecei a estudar um pouco, assim, sabe? A perguntar, a participar nas aulas. E quando você escuta tudo, você fica, sabe, paralisado com tudo que você escuta. Então eu acho que essa primeira conexão foi no Muharram mesmo. Foi nos Majalis. Em Curitiba, né? Em Curitiba, sim. E você ouviu dizer que o amor pelo Imam Hussein é diferente de qualquer outro? Sentiu isso? Já senti. É difícil explicar. Quando você sente, você sabe. Mas explicar você não encontra palavras. Só quem sente, só quem já sentiu, e mesmo que não seja muçulmano. Tantas pessoas que já visitaram o santuário do Imam Hussein que não são muçulmanos, às vezes são cristão, ou judeu, ou outra religião, e fala que quando você tá lá é uma sensação diferente, que você tá próximo do Imam Hussein e consegue sentir um pouco desse amor do Imam Hussein. E exatamente isso. E você ainda sente amor pelo alguém que nunca viu ele. E isso, como você falou, deveria ter experiência. É um pouco difícil explicar. Esperamos que todo mundo Inshallah. experimenta Inshallah. essa oportunidade. Sua carta? Tarek, essa é uma carta que tem uma mensagem sobre o Imam Hussein. Queremos que você leia para nós e explique
do que você entendeu. Desde a criança de Hussein, alayhi salam, até seu irmão, e desde ele mesmo até seu servo, e desde aquele recitador do Alcorão até aquele professor de crianças em Kufa, até aquele muazzin, até aquele homem simples, seja parente ou estranho, até aquele homem nobre e de prestígio em sua sociedade, e até aquele homem desprovido de todas as honras sociais, todos enfrentaram o martírio como irmãos para ensinar a todos os homens, mulheres e crianças, idosos e jovens de toda a história como viver. Quando você olha para a tragédia de Karbala, você vê que que ao lado do Imam Hussein estavam pessoas de diversos tipos, como a carta mesmo disse. Então não era só a família do profeta, não era só os ricos, não era só os governantes, tinha pessoas de todo tipo. Que eles tinham uma similaridade, a fé. Que um era de uma profissão, o outro tinha dinheiro, o outro não. Mas a fé deles no caminho de Deus levou eles a estarem junto com o Imam Hussein para ensinar a todo mundo o que é lealdade, o que é fé em Deus. Porque a fé, quando você está num caminho tranquilo, é tranquilo. Mas e fé quando você está botando a sua cabeça em jogo? Quando você sabe que você vai morrer por aquilo? Tarek, o que o Imam Hussein pode fazer para você sentir que ele te ama? São, sabe, os sinais de Deus e das pessoas de Deus. A gente pensa que são sinais, por exemplo, vai chegar uma carta na sua casa que tá, eu te amo, assinado Imam Hussein. Ou eu te escuto, assinado Deus. E são sinais, sabe, que muitas vezes a gente não percebe. Se a gente não prestar atenção, a gente não percebe. Eu tive isso como um sinal de amor do Imam Hussein. Na minha escola agora a gente teve aula sobre canções religiosas, Latmi, Madahi. E aí meu professor, numa das aulas, o professor Hashmati, ele fala bastante. Ele falou, essa lição de hoje, você chega em casa, treina com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, tipo, fala pra ele. E aí ele falou pra mim, ele falou, Tarek, quando você chegar em casa, tipo, ensina seu filho, fala pro seu filho. E eu falei, professor, eu não tenho filho. Ainda não tenho filho. E a gente sempre fazia na parte das aulas aquela parte, Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein. E aí ele me falou, faz pouco tempo, ele falou, quando você vem para essa aula, entrega a recompensa para o Imam Hussein. Que ele vai te dar um filho. E passou o tempo, eu lembrei daquilo lá. E na aula dele fazia. Sempre, tipo, tentava sempre fazer essas recitações das Latmis pelo Imam Hussein. E passou o tempo e eu descobri que minha esposa está grávida. E sabe quando você automaticamente lembra de uma coisa? Quando ela me falou, eu lembrei disso. Parece que eu vi um filme da minha cabeça, ele falando aquela frase pra mim. E até tá perto do Arbaína agora. E a gente queria, a gente tinha combinado, eu com a minha esposa, de ir junto, porque
É a nossa... Desde o Brasil a gente ficava pensando como seria estar junto naquele local. Mas parece que a gente sempre recebe mais do que a gente espera e mais do que a gente merece. Porque a gente estava com esse plano, aí vem e Deus, os Ahlul Bayt, os profetas deram essa bênção maravilhosa pra gente. Parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe você, sua esposa e seu filho ou sua filha. Inshallah. Inshallah, que Deus proteja ele e inshallah, assim que nascer, seja um companheiro, um muçulmano verdadeiro, Inshallah. seguindo Deus e os Ahlul Bayt. O que na sua vida, na vida e personalidade do Imam Hussein, o que mais te inspira? Oi? A personalidade do Imam Hussein. Qual personalidade do Imam Hussein? Ou qual, como posso dizer? Atributo? Atributo que mais te inspira? Acho que a coragem do Imam Hussein. E, acima de tudo, a fé que ele teve em Deus. A fé que ele teve em Deus foi inabalável do começo ao fim. Então, com muitos exemplos, ele mostrou a fé dele em Deus. Seja não desistindo no caminho, não cedendo à pressão dos injustos e colocando a família dele nesse caminho, porque você falar para soldados que não são da sua família, tipo, vai, é uma coisa. Você falar para sua família, tipo, vai acontecer isso com você, mas se você quiser ir, você tá comigo, você é minha família. Muito bom. Qual personagem da história de Karbala também mais te inspira? Eu vou perguntar o nome porque eu não lembro o nome dele. Quem ficou... não o que mais me inspira necessariamente, mas o que ficou parado pro Imam Hussein rezar. Que recebeu bastante... flechadas. E foram feridas, né? Sim. Como é o nome dele? Tinha bastante gente que estava lá, mas parece que o Zuhair ou... e outros companheiros que defenderam. Quer dizer que precisa de coragem, bastante coragem, né? Sim. E... Sayyida Zainab. Por quê? Tudo que ela enfrentou, tudo que ela passou sendo... Ela foi apoio do Ahlul Bayt durante a batalha, antes da batalha e depois da batalha. Porque, até pra nós, se não fosse Sayyidina Zainab, a gente não saberia do que aconteceu. Se não fosse ela ter sofrido depois o luto do irmão dela, e mesmo assim, sendo forte como ela foi, a gente não saberia. E depois de tudo, ela é um exemplo para a dificuldade, porque depois de tudo que aconteceu, tudo que ela viu, tudo que fizeram com ela, tudo que fizeram com a família dela, ela não enxergava nada além de beleza. Porque todos eles sabiam que era tudo no caminho de Deus. Parágrafo final. Você teve oportunidade de ir para Karbala? Não. Ainda pretende ir, inshallah, esse ano? Inshallah. Inshallah. Sabe o que? Pode falar? Pedaço do tapete do santuário do Imam Hussein. Podemos ver?
Isso é uma parte de um tapete que estava no santuário do Imam Hussein. É uma boa lembrança para você e é uma coisa abençoada, né? Palavra final, queremos que, inclusive você canta canção religiosa, né? Às vezes, eu gosto. E a gente quer aproveitar, se você está preparado para uns minutos, nós deixar num ambiente do majlis, assim, com os poetas, por favor. Eu me lembro da Ashura, todos os anos que vivi, tantos milagres de Hussein, com os meus olhos eu vi. Eu me lembro do seu amor, minha mãe contava, do seu sangue meu pai falava. Eu com sua história chorava. Eu me lembro que eu levantava a bandeira da sua luta, a luta verdadeira, aguardando a vida derradeira. Quando seu nome lembrar, como não posso chorar? Como não posso chorar? Como não posso chorar? Que a paz esteja com o Imam Hussein, que a paz esteja com o Imam Hussein, que a paz esteja com o Imam Hussein, que a paz esteja com o Imam Hussein. O seu sangue me ensinou lealdade e devoção no caminho de Deus. Tão puro é seu coração, ó meu Senhor. A tristeza minha alma consome, jamais esqueço o seu nome. Meu Senhor esteve com fome, ó meu Senhor. Mais um ano estou contigo, junto desse amor antigo. Por você do mundo eu desligo. Quando sua história escutar, como não posso chorar? Como não posso chorar? Como não posso chorar? Que a paz esteja com o Imam Hussein. Muito bom, foi muito bonito. Inshallah, torcemos que você um dia, lendo isso, cantando para nós em Karbala, inshallah. Para a palavra final, aqui, com quem vai assistir, os brasileiros, quem entende português, sobre o Imam Hussein, Islã, convidado de fazer alguma coisa, tá aqui. A minha palavra é que, se você nunca ouviu falar do Imam Hussein, procure saber. E mesmo você que já ouviu, que todos os anos escuta o Majlis do Imam Hussein e as histórias, a gente tem que tentar se aprofundar na história do Imam Hussein e pegar esses atributos, essas coisas que a gente acha lindo e colocar na nossa vida, não só no mês de Muharram, não só no mês de Safa, não só na Ashura, não só no Arba'in. Colocar na nossa vida, porque a gente chora, a gente acha lindo, a gente acha de uma coragem, só que quando a gente vai colocar isso na nossa vida, a gente muitas vezes falha. Por exemplo, deu o horário da oração do meio-dia e a gente, deixa, daqui a pouco eu rezo, daqui a pouco eu faço. Quando você lembra que o Imam Hussein sendo atacado no meio da guerra,
ele não atrasou a oração dele, ele não perdeu a oração dele. Então, isso tem que ser um exemplo pra gente de devoção e de fé em Deus. Porque quando a gente fala que a gente acredita em Deus, ou que a gente tenta fazer as coisas certo, a gente tem que colocar isso em prática também, como os Ahlul Bayt fizeram, e como a história mostra que eles sempre foram os verdadeiros crentes e tiveram essas atitudes sempre em prol da satisfação de Deus. Então, essa é a minha palavra.